A cooperativa é dos cooperados, mas ela não é só dos cooperados. Ela é um bem da sociedade. Te dá segurança, conforto, tranquilidade. São os melhores médicos, né? A estrutura, né? São os melhores laboratórios. Porque a gente não quer ficar brincando, né, de fazer saúde, a gente quer fazer direito, não é? A Unimed foi fundada em 10 de novembro de 1976. Nós reunimos, na época, 20 médicos que iniciaram o processo, né? O cabeça de todo esse sistema foi o nosso colega, o Geber Joabre, que veio de Campinas. Ele era médico da Home, médico-chefe da Home naquela época, né? E a Home tinha um contingente de saúde muito grande, né? Os funcionários da Home, da indústria. E o Geber tinha essa ideia de cooperativismo, né? Ele já participou da fundação em Campinas e eu tinha muita amizade com ele naquela época. E a gente foi fazendo essa ideia ganhar vida. O primeiro presidente oficial da cooperativa foi o Dr. Rubens Brito, né? Ele ficou 2 anos à frente da cooperativa e em seguida eu assumi. E aí foi o outro colega, o Dr. Fernando Pó. E aí outros colegas vieram e foram trabalhando em prol da cooperativa, né? Sim, era um privilégio para poucos, porque a gente conseguia isso aí só através da empresa, né? Que a gente tinha esses planos. Então, quando a gente entrava numa empresa, que ela tinha o plano, a gente começava a ter esse plano na vida da gente. Então, para a gente é um privilégio ter isso aí desde lá de trás. O início foi isso também, aquela dificuldade que a gente tinha dos planos de saúde, de preços, né? Que a gente tinha que batalhar muito em cima de determinados preços para poder dar o atendimento e a cooperativa não ter prejuízo. Então, a gente criou, com Campinas, né, planos de reembolso, de atendimento, usuários nossos que eram atendidos em Campinas, os usuários de Campinas que moravam na região eram atendidos aqui, e especialistas que a gente não tinha aqui, a gente procurava fora no sistema Unimed. Antigamente, nessa época aí, era um clínico geral que tinha, geralmente. A gente ia no clínico geral, se ele conseguisse resolver o problema, alguma coisa, ou encaminhava para algum especialista. Na área, né, que eram poucos na região que a gente tinha aqui. A Home tinha a Fundação Home, né, que tinha os médicos lá, que eram credenciados da Unimed e atendiam lá. E depois eles direcionavam para outros clínicos, caso precisasse. A gente iniciou numa casa lá, tal, como sede administrativa. Como o contingente de usuários era maior em Santa Bárbara do que Americana, a gente praticamente não tinha nenhum aqui no início. A sede iniciou lá, porque o contingente era maior em Santa Bárbara. Na medida que o tempo foi passando, o contingente de usuários de Americana foi aumentando, e aí a sede teve que ser transferida para cá. E aí a gente comprou esse terreno aqui,
onde está a sede atual, que começou a aumentar, aí nós aumentamos o prédio aqui do lado, que até foi por uma contingência, que quando a gente estava construindo aqui, caiu a garagem do vizinho, aqui de cima, que é esse imóvel aqui do lado, né? Caiu a garagem e nós fomos obrigados a comprar a casa. E aí a gente destruiu e ampliou aqui a cooperativa. Um ponto muito impactante foi aquele período dos anos 90 mesmo, assim, logo depois que eu tinha entrado e tal, em que a cooperativa ficou muito fervilhante, eu diria, tá certo? Porque foi um momento do Brasil e da tendência da gestão em saúde aí de perceber que era preciso ter recursos próprios. O recurso próprio começou a ser uma coisa que se descobriu, né? E é uma coisa muito correta mesmo, assim, que era necessário que tivesse um certo anteparo regulador, assim, tá certo? Porque tudo bem, a cooperativa não queria fazer o serviço, ela só queria fazer a consulta, o exame e tal, né? E aí comprava externamente as internações em hospitais, outros exames mais sofisticados ou coisas desse tipo. Mas ficar dessa forma te deixava muito frágil no mercado. Era preciso ter alguma coisa que fosse sua, tá? Que te desse esse anteparo aí, tá certo? De regulação. Alguma coisa onde você pudesse dizer, não, eu quero com essa qualidade, eu quero com esse custo. Isso aqui tá demais. Para você sair um pouco da mão do mercado, tá? Para você poder ter um jeito de crescer de uma forma que fosse possível. A gente via, eu sou de Santa Bárbara, né? A Unimed lá era pequena, ampliou, tem o hospital, hoje tem a oncologia lá em Santa Bárbara. A gente vê a Unimed americana aqui também, ampliando o hospital. Então, as lembranças que eu tenho, os médicos cada vez mais capacitados, exames principalmente. Antigamente se precisava de um exame, você tinha que ir para fora, outra cidade. Hoje aqui tem muitos exames, muitos tipos de exames. Era um hospital pequeno, foi crescendo, foi aumentando, a UTI de 4 para 10 leitos, o pronto-socorro mudou totalmente, central de material, se eu não estiver enganada, a gente mandava o material para lavar na unidade lá de Santa Bárbara, depois que vinha para cá, hoje nós temos a central aqui, centro cirúrgico aumentou muito, o tomógrafo, litotripsia, laboratório, a hemodinâmica, que é muito importante para a gente, muita mudança. E ele continua crescendo, né? Então teve o hospital aqui em Americana, tá? O hospital em Santa Bárbara, que nasceu para ser hospital mesmo, depois é que ele foi sendo mudado, tá certo? E na sequência, muitas outras coisas foram vindo, tá certo? A oncologia, a medicina ocupacional, que era um desejo das empresas, né? E por que não a Unimed mesmo fazer isso, ao invés de comprar de uma outra empresa de medicina do trabalho, né? A outra coisa era o home care, então era assistência domiciliar, chamava home care naquela época. Então precisava ter, então tudo isso foi sendo montado rapidamente nesses anos 90. Tinha uma coisa que essa Unimed ficou muito conhecida no Brasil todo, porque ela foi pioneira, que era a auditoria médica. Então essa montagem da área de auditoria médica, para verificar mesmo o que tinha acontecido, ver se o que tinha sido feito era necessário, um embrião de protocolos de atendimento médico e tal, começou aí nessa hora, tá? Era preciso tornar um pouco mais profissional mesmo, tá? Que essas relações empresariais aí entre aqueles cooperados que tinham se juntado para fazer essa cooperativa de serviços, né? Que elas pudessem crescer. Esse legado é muito positivo. Ele é responsável até pela continuidade da cooperativa.
Mas a ANS, além de fazer as regulamentações administrativas, ela fez também as regulamentações de cuidados, né, assistenciais, tá? Que também são importantes. Então, ter algumas normas, alguns indicadores que permitem alguma comparação, que permitem que você possa melhorar, saiba onde você está para poder melhorar, né? Que coloque linhas de cuidado, o cuidado ao idoso, que a prevenção é essencial, que a gente só vai poder baixar os custos de saúde se a gente prevenir, que a atenção primária à saúde é essencial e tal. Tudo isso veio também da ANS, tem vindo, tá certo? E é bom, são ganhos para a saúde do país todo. Quando a gente começa a trabalhar numa empresa que tem o porte da Unimed, não tem um outro caminho que não se profissionalizar, né? A empresa Unimed, ela é muito grande para você ser e ficar muito pequeno, né, na profissão que eu entendi que era a minha profissão. As lembranças que eu gosto de ter é sobre os cursos que a Unimed sempre ofereceu, que nos dava oportunidade, que agora está sendo online. Então nos dava a oportunidade de conhecer os outros colegas de outros setores, tipo administrativo, recursos humanos. E assim, naquele momento que você via o quão grande era a empresa que você trabalha. Então é nessa hora que você tem a noção, né, da grandiosidade da sua empresa. Esses funcionários, que eu gosto de chamá-los de colaboradores, são os amigos do nosso dia a dia, são aquelas pessoas que nos ajudam tanto, nos fizeram chegar até aqui. A gente tem que ter um olhar diferenciado para eles. É fazer a pessoa estar no centro de cuidado. É você ter a jornada do paciente no ecossistema de saúde. A Unimed tem que fazer isso para todos os seus usuários, mas nós começamos pelo nosso colaborador. É o cuidar de quem cuida. Esse é um ponto muito importante para nós. A Unimed é um ambiente de trabalho muito bom. Ali você se sente acolhida. Essa época de pandemia, como em outras épocas, um enfermeiro, o coordenador, tanto a parte médica, eles estão sempre ali muito receptivos. Eu já passei por algumas cirurgias, tive todo o apoio que precisei. Minha filha ficou um dia inconsciente. O medo dos médicos era que ela ficasse em coma, né? E ela ficou 24 horas. Aí o médico falou para mim, falou, olha mãe, se ela sair, a gente não sabe da sequela, a gente não sabe nada do que está acontecendo com a sua filha. Nós achávamos até que era sarampo. E eu corri no médico e não era meningite. Eu me senti privilegiada, porque eu estava em casa. Quem estava cuidando de mim não eram pessoas estranhas. E isso me favoreceu muito durante o tratamento. Porque cai cabelo, você faz a químio, cirurgia, tira uma parte do meu seio, mexe com tudo. Eu com 57 anos nunca tinha precisado, assim, com uma emergência do plano, né? Então, assim, de repente, sem sentir nada, né, como comentei, fui atendido no pronto-socorro da Unimed de Santa Bárbara, muito bem atendido. A rapidez com que fizeram o meu atendimento, me encaminharam para a Americana, foi tão rápido que quando minha mulher chegou em Americana, eu já tinha feito um cateterismo, uma angioplastia. Ela foi melhorando, o Dr. Felipe foi tratando dela, aí ela conseguiu sair do hospital com 10 dias de hospital. 10 dias de internação ela saiu. Saiu bem, graças a Deus. Parecia que não era nada. Parecia que ela não teve nada, ela saiu bem, tudo. Mas foram muito tensos para mim. Não tive sequela, tanto que eu pude voltar a trabalhar. E hoje estar aqui. Só agradecendo. Então a Unimed para mim é esse universo, esse todo. São todas as coisas, são
boas, né? Então, quando a coisa é muito boa, que a coisa é boa, né? Ela vai seguir em frente. Por isso que ela tem há tanto tempo tem a Unimed, né? E ela é muito considerada. Eu tive a oportunidade de visitar muitas empresas em nome da Unimed, por causa do Viver Bem, por causa da atenção integrada à saúde, e ouvi nas empresas o quanto a Unimed foi importante para todos. Até depois disso, minha filha escreveu uma carta agradecendo tudo que a Unimed, a companhia, fez pela gente. A gente sabe reclamar, a gente sabe questionar, mas muitas vezes a gente não sabe agradecer. De hoje, eu agradeço por fazer parte da Unimed. E aí eu lembro que ele pediu para eu escrever a carta e como a gente tinha passado por tudo isso junto, né? Então, isso é uma coisa que a Unimed eu acho muito bacana, que a gente sempre pôde estar no quarto com ele, visitando, então essa conexão é muito importante, né? E aí eu escrevi a carta, eu sabia por tudo que ele tinha passado, pelo que a gente passou. Falei, pai, vamos lembrar o máximo de nome que a gente conseguir, para a gente conseguir agradecer todo mundo. Todo mundo é muito importante nesse processo e foram todos incríveis. Aí eu falei, a gente escreve a carta, manda no saque da Unimed, eu tenho certeza que alguém vai ler. Então isso foi muito importante para nós. Nós começamos em dezembro de 2019 a escutar sobre uma doença respiratória que estava causando grande acometimento na China. O alerta acendeu, ou seja, nós poderíamos estar diante de uma próxima pandemia. Quando as notícias começaram a chegar de lá de fora, quando ainda estava lá na China aumentando os números e que podia sair, a preocupação era, vai chegar até nós? E aí foi caminhando países e até que chegou. A coordenação, a preocupação deles foi muita, tanto que quando esse boom todo, pouco antes de acontecer isso tudo chegar aqui mesmo, já estavam fazendo treinamento com a gente, a educação continuada, a CCIH, os enfermeiros, aumentou para disponibilizar material, EPI para a gente, EPI e tanto no geral. Todo mundo em treinamento, todo mundo sendo orientado. O primeiro passo foi constituir o comitê de crise. Sem o comitê de crise, nós não teríamos as informações necessárias e o planejamento, que já é algo difícil em uma pandemia, ficaria praticamente impossível. Em março de 2020, nós fizemos o primeiro diagnóstico de Covid dentro do hospital da Unimed. Os primeiros sintomas que eu tive da Covid, né? Primeiro veio o estado febril, né? Depois, dois dias depois veio uma tosse e depois uma falta de ar. Aí eu fui na Unimed e como estava no começo do Covid, fui embora para casa. Depois voltei, aí na terceira vez que eu já fui internado, no dia 30 de março de 2020. Então nós começamos na compra de equipamento, no abastecimento da cooperativa para insumos e EPIs que seriam necessários. Uma empresa estruturada porque eles tiveram que correr atrás de equipamentos. Não faltou, como eu te disse, material, luva, seringa, tudo ali. Isso aí nos dá, e como tenho certeza que deu, uma maior confiança, credibilidade também para com os colaboradores poderem realizar os seus procedimentos com maior segurança, porque as EPIs estavam ali, não faltou EPIs para nós. A Unimed teve um destaque muito importante porque ela conseguiu fazer uma gestão muito boa dos seus recursos durante a pandemia. Eu, dentro do hospital e dentro do laboratório, a gente percebia que tinha uma evolução, né, da doença, uma doença grave e tal. Quando chegou a minha vez, foi um susto. Foi um susto, assim, porque eu já conhecia todos
né, o caminho da doença, né? Aliás, até onde eu ia ficar internado naquele hospital eu já sabia, né? Então, foi muito ruim mesmo. Foi muito assustador o diagnóstico de Covid. Eu não sabia que ia ser entubado. Eu fui para a emergência, né? E estava com oxigênio. E depois dali já foram sedando, então eu nem sabia que ia ser entubado. Só soube depois que eu acordei, depois de 14 dias. Né? Mas no momento eu não sabia que ia ser entubado. Eu vi colegas se transformarem, sendo realmente super mega master profissionais. Mas ao final do plantão, quando eu encontrava com eles lá fora, aquele cansaço no plantão, porque não é fácil. A morte, o paciente está longe do seu ente querido, poder se despedir. E eles eram esse elo. Então, assim, eles cumpriram como continuam cumprindo, de uma forma muito digna e honrosa, a essa missão que eles foram chamados. Eu tenho muito orgulho dos meus amigos, dos meus colegas, de todos os setores que são da linha de frente. São os meus heróis. Eu saí do quarto, que eu virei no corredor, já estava todo mundo ali. Depois vieram acompanhando, desci pelo elevador, que eu cheguei lá embaixo, tinha mais gente ainda, assim, tudo com as bexigas na mão. Foi uma festa, foi muito gratificante, muito bom. É um momento de alegria, né? Alegria que eu tenho gravado aqui, e sempre que eu estou ali meio para baixo, eu vejo aquilo e falo, não, você está aqui vivo, tem que só bola para frente. Em momento nenhum, a Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana deixou de assistir o seu paciente ou o seu usuário. Mas nós também cooperamos com o sistema de saúde público e privado, fornecendo ou fazendo permuta daquilo que era necessário para que outras pessoas não ficassem desassistidas. Não é somente atender o nosso usuário, nós temos a preocupação com a nossa comunidade. Em uma pandemia, nós não somos isolados, ninguém caminha sozinho, né? Você não pode imaginar que você está isolado. Nós temos um compromisso com o nosso beneficiário, mas nós temos um compromisso maior para com a sociedade, para com as pessoas. Sempre que é possível juntar aquilo que faz bem para o meio ambiente junto com algo que melhore a sustentabilidade do cooperativo, ela é bem-vinda. A Unimed sempre primou, né, pela natureza e nós fazemos o plantio de árvores anualmente. E, enquanto for possível, nós continuaremos a fazê-lo. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Americana, onde nós plantamos uma árvore para cada criança nascida em nosso hospital. Sobre o programa Vida Verde, eu fiquei sabendo que eu recebi um convite impresso em casa. E no dia, assim, eu fiquei muito feliz. A minha filha tinha 1 aninho, hoje ela tem 8 anos. E quando eu recebi o convite, eu prontamente já convidei a família toda para participar desse evento, porque ela foi convidada para plantar a sua primeira arvorezinha. E eu fiquei muito feliz. No dia, eu me surpreendi com o evento, porque era grandioso. Tinha muitas crianças, os familiares acompanharam, tinha pula-pula para as crianças, pipoquinha, suco. E, a minha filha amou. Apesar dela não lembrar, né, porque ela tinha 1 ano na época, mas isso ficou nos registros nossos, nas fotos, na nossa memória, foi muito bonito. É uma maneira de nós mostrarmos à sociedade que está à nossa volta o quanto nós nos importamos com a natureza que está à nossa volta. Tudo que nós fazemos, seja medicamento, ele vem da natureza. Tudo que o ser humano tem vem da natureza. Desprezar a natureza é nos condenarmos num futuro a não termos mais nada para a nossa sobrevivência. Eu acho muito importante uma empresa como a Unimed, né, que trata da saúde das pessoas, realizar um evento como esse, porque
a preservação do meio ambiente, o plantio de árvores, tem tudo a ver com saúde. Eu fiquei muito feliz porque eu já contribuí para o meio ambiente, ajudou os animais, as plantas, as pessoas. Se todo mundo ajudar agora, o futuro vai ser bem legal. No meu entendimento, eu gostaria que ela continuasse viva, né? Prestando serviço, né? E crescendo. Se eu tiver a graça de Deus de ter netos, meus netos também vão ter Unimed. Todos nós teremos Unimed. Porque a Unimed para mim é muito boa, sabe? Para mim, eu acho que vale a pena ter Unimed. Eu acho que eu não conseguiria ficar sem Unimed mais. Não tem como ficar. Como que é assim, igual a Regina falou, já faz parte da família da gente, né? A Unimed, daqui 45 anos, que venha esses 45 anos e que seja melhor ainda. Cada vez melhor e mais, né? Para que todo mundo possa ter esse privilégio de ter Unimed igual a gente tem. Olha, para quem está chegando hoje, vai encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente, a própria empresa, ela dá muito valor ao profissional, você tem chance de crescimento, investe em treinamentos, são vários os benefícios que ela oferece e em tudo você é muito bem reconhecido. A Unimed para mim, ela foi parte da minha vida mesmo. Ela foi minha casa médica, tá certo? Minha casa, meu lugar de trabalho de sempre, assim, onde sempre podia voltar, afinal de contas, né? Mesmo que fosse um pouquinho diferente o trabalho e tal, sempre estava lá. E assim, onde eu vi amigos mesmo, né? Construímos muitos amigos, né? Nós fizemos isso. Aquele hospital Unimed lá, o de Santa Bárbara também, mas o daqui, puxa, lembro de quando ele não era reformado, muitos como eu vão lembrar de tudo, né? Eu não faço parte da Unimed, eu sou Unimed. Né? Para as pessoas que querem um plano seguro, um plano sólido, eu falo Unimed. E para a companhia, que ela continue trabalhando do jeito que ela trabalha, prestando o serviço que ela presta, atendendo a população do jeito que ela atende. Gostaria de parabenizar a Unimed pelos 45 anos e que continue assim, atendendo todos os clientes com excelência e continue fazendo projetos como esse que eu participei, que eu pude participar. E eu espero que no futuro até minhas netas, quem sabe, participem, que mantenham esse projeto e esse pensamento no futuro, pensando sempre no cliente, no bem-estar dos seus clientes.